Dia. Bom dia. Bom, pessoal, hoje nós havíamos parado na página 55, né? Os dois deveres que tinha passado semana passada. O último aí, ó, tarefa 23, conflitos no Oriente Médio. Lembrando que vocês podem me mandar para eu poder anotar. Os que já mandaram, beleza. Que vai ser a última atividade para eu poder fechar o ponto a mais de vocês dessas 4 atividades finais, tá? Então, tarefa 21, 22 e 23 são aquelas que serão utilizadas. Para quem não mandou nenhuma e quiser mandar as 3 de uma vez só, eu já olho as 3 de uma vez, tá? E hoje, a gente começa na 56 e termina a apostila. Hoje é a última semana desse bimestre. A gente já fecha o terceiro bimestre de uma vez. Então, na semana passada, a última coisa que nós vimos, de fato, foram os conflitos do Oriente Médio, né? Chamamos a atenção por uma região ser uma região muito conflituosa, com grande quantidade de problemas, povos diferentes, identidades étnicas e também religiosas diferentes, conflitos por conta do petróleo que tem nessa região. A partir do momento que o petróleo se torna importante, passa a ser uma região bastante disputada. Então, o Oriente Médio como um todo é uma área de muitos conflitos, como foi colocado. Um desses conflitos que a gente vai aprofundar hoje é esse conflito aqui, árabe-israelense. Árabe é a maior parte da população que vive no Oriente Médio, né? A maior parte tem origem na antiga Arábia, aqui, ó, nas Arábias. Então, são povos árabes. Lembrando que fora os árabes aqui, ainda tem os otomanos na Turquia, tem os persas no Irã, e vai surgir esse país aqui, que é Israel. É um país que vai ser criado, de novo, para o povo hebreu, que esteve aqui há tanto tempo, foi expulso e passou a voltar, e vai criar um país para esses hebreus, para os judeus, que vai ser Israel. Então, o povo israelense é formado basicamente por povo de origem judaica, tá? E a criação de um país para os judeus, em um espaço ocupado por árabes há tanto tempo, né? Disputado entre cristãos e muçulmanos, a região onde está Jerusalém, aqui por um exemplo, durante o período medieval, as histórias todas dos cavaleiros que iam tentar retomar Jerusalém, povos ocidentais. E eu tenho toda uma disputa aqui, que só vai ser criado um país para o judeu pós-Segunda Guerra Mundial, né? E aí, a criação de um país para os judeus, que ia se chamar e se chama Israel, vai gerar um conflito aqui, porque os vizinhos não vão aceitar. Então, eu vou olhar os mapinhas com vocês e o texto que tem embaixo aqui, ó, tem Geografia na Literatura, ele explica o processo. Então, primeiro eu vou observar para a gente saber do que a gente está fazendo e depois a gente olha o passo a passo de como aconteceu, tá? Todo esse processo de criação de um novo país aí e o conflito que acabou sendo gerado por conta disso. Então, começamos aqui, tá? 1946. Eu estou no pós-Segunda Guerra Mundial. Essa área toda aqui, né, chamada Palestina, sempre existiu, antiga, é um local que está sob o controle do Império Britânico. Então, os ingleses tomavam conta já há algum tempo dessa região. É uma região que, depois da Primeira Guerra, era o antigo Império Turco-Otomano, e com a derrota do Império Turco-Otomano na Segunda Guerra Mundial, grande parte dessa área foi dividida entre controle inglês e controle francês. O caso da Palestina ficou sob o controle
do Reino Britânico, tá? Da Grã-Bretanha. E essa área, então, toda sendo cuidada pela Inglaterra. A proposta era criar aqui um Estado judaico e um Estado palestino. Então, um Estado ou mais Estados árabes e um país para os judeus. E aqui vai residir o início do conflito, a criação de um país para os judeus em uma terra que, historicamente, há muito tempo, está sob o controle dos árabes. Tá? E a Palestina é o local escolhido, né? Até porque a gente vai ver que tem toda uma situação histórica e religiosa que leva os judeus a querer se restabelecer aqui na região onde está Belém, Jerusalém, que eles estavam na antiguidade nessa região e ocupavam essa região e foram expulsos, tá? A proposta inicial de divisão foi feita pela ONU. Então, estou no pós-guerra. Vocês vão lembrar que a Inglaterra, apesar de vencer a Segunda Guerra Mundial, sai com grandes dificuldades dela. E a Inglaterra já fala que vai abrir mão. Eu não vou mais cuidar dessa região, não tenho condições, eu vou cuidar da reconstrução do meu país, né? E passa para a ONU, recém-criada a ONU, no pós-guerra, a obrigação de criar esse país, que já estava sendo discutido, debatido há tanto tempo, desde 1917, né? E a ONU vai ser responsável por pensar isso daí. Como ficaria na gestão da ONU? Que a ONU propôs, né? Eu vou pegar a Palestina, essa região toda, a maior parte está ocupada por árabes palestinos, algumas poucas partes eu tinha já grupos de judeus aqui. Esse grupo de judeus cresceu muito durante a Segunda Guerra Mundial, depois da perseguição de Hitler aos judeus na Europa, muitos vieram para cá, muitos fugiram para essa região, tá? E a proposta da ONU era essa daqui, ó. Eu vou dividir mais ou menos em partes iguais. Ó, o Estado palestino seria esse daqui, ó, onde está Gaza, faixa de Gaza, Cisjordânia. E aqui essa parte de cima. Isso seria o Estado que ficaria para os palestinos, dividido fragmentado em 3 partes, né? Enquanto o Estado judaico, o país para os judeus, que vai vir a se chamar Israel, ficaria com esse restante aqui, mais ou menos contínuo, né? Ocupariam essas terras. Então, dividiria quase ao meio, até o Estado de Israel ficou um pouquinho maior que a parte palestina. Essa era a proposta da ONU, né? É óbvio que os israelenses aceitaram a proposta da ONU e vão criar o país aqui. A ONU vai falar, eles vão criar, tá? Quem não aceitou foram os palestinos. Então, os palestinos não aceitaram a divisão e vão promover aqui, ó, 47, 48, uma guerra contra o recém-criado país aqui, que é Israel, para tentar destruir o Estado de Israel. Não vão conseguir, e isso vai progredir para outras guerras e outros conflitos que duram até hoje, tá? Desde a criação de Israel até hoje, eu tenho conflitos na região, e a não aceitação da proposta da ONU vai levar, inclusive, ó, os palestinos a ocuparem faixas menores de território. Ó. Eles iam ocupar isso daqui, isso daqui, isso daqui. Quando criou-se o Estado de Israel, de verdade, com o conflito todo, eles criaram em uma área maior do que era proposta. Ó. Essa área de cima aqui vai ser englobada no país. A Cisjordânia vai ser um pedaço maior, inclusive Jerusalém inteira, que Jerusalém seria uma cidade internacional, né? Nenhum nem outro teria posse dela. E o pedaço da faixa de Gaza também ficou menor, ocupada pelo povo palestino, agora sem país. Quem vai ter um país é Israel, quem vai ficar sem país é o povo palestino. Né? Inverteu a situação aqui. Aqui vai ter um conflito e Israel consegue sobreviver, conseguindo ali, né, se manter sem ser destruído pelos vizinhos da Liga Árabe que atacou Israel em 47, 48, vai ter o apoio das potências ocidentais, mas vai conseguir sobreviver a isso. Em 1967, prevendo um novo ataque, ou acreditando que haveria um novo ataque, Israel é quem faz um ataque aos vizinhos. E ao fazer um ataque aos vizinhos, além de ocupar terras de um monte de gente aqui no entorno, ainda vai tomar conta e ocupar os territórios dos palestinos. Ou seja, quem controla o território dos palestinos
são os israelenses, que agora cuidam de todo esse espaço, tá? Aqui, na atualidade, poucas áreas ficam sob o controle dos palestinos, a maior parte das áreas continuam sendo ocupadas pelo povo de Israel. 2 pedacinhos só sobraram, faixa de Gaza e esses pedaços fragmentados, que são a Cisjordânia, tá? Então, esse é o contexto do mapinha e a história por trás disso tudo tá aqui. Depois a gente volta aqui nas questões e responde, tá? Tem geografia na literatura, que explica todo esse processo que aconteceu, quem são esses povos que estão disputando essas terras, quem são os hebreus, quem são esses judeus, tá? Então, tá aqui. Palestina, uma nação ocupada, lembrando que Palestina é toda essa área aqui, né? Esse pedaço, no mapa tá parecendo grande, mas é pequenininho, perto aqui, ó, do Mar Morto, tá? Do ladinho do Mar Mediterrâneo. A existência de tribos hebraicas na Palestina, o acordo entre seu deus tribal, Yehová, e Abraão, isso daqui vocês lembram, né? Se vocês pegarem o Velho Testamento, vocês têm Abraão e tem um acordo entre Abraão, povo de Abraão, e o Deus judeu, né? Eles chamam de Yehová, mas é Deus, o mesmo Deus cristão, né? De uma terra prometida, de uma terra onde eles iriam prosperar. E essa terra é isso aqui, é Israel. Israel é essa terra, né? Que foi acordada entre Abraão e Deus, né? E os períodos de reinados hebreus formam a base bíblica e histórica da reivindicação da região pelos judeus. Ou seja, querer voltar para essa região tanto tempo depois tem origem aqui. Origem de uma parceria do povo de Abraão com Deus, a terra prometida. Está escrito na Bíblia, todos esses fatos históricos, que os hebreus ocupavam essas terras e é nessa terra que eles querem voltar a progredir, tá? Eles foram expulsos pelos romanos já no século II, tá? Alguns judeus da diáspora progrediram em outras terras. Vocês vão lembrar, por um exemplo, nas passagens bíblicas, isso já do Novo Testamento, quando eu já tenho Jesus, e que Jesus estava numa terra, que era a Palestina, essa terra aqui, né, viveu aí, dominada e controlada pelos romanos. E no século II depois de Cristo, esses judeus são expulsos das suas terras, são expulsos dessa região, né, por conta da ocupação romana. Posteriormente, ele não fala aqui, mas ainda vou ter a ocupação árabe, que inclusive vai ter o fim, né, do Império Romano. E quem vai passar nos séculos seguintes a controlar tudo isso daqui, com o fim do Império Romano, são os árabes. Portanto, os árabes estavam ocupando a Palestina desde o século 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 antes de Cristo. Isso vai até o século 19, tá? Então vai fazer muito tempo que os árabes controlavam essa região. Por isso, essa indignação toda com a criação do Estado para os judeus, 1.500 anos depois que eles foram expulsos, tá? Vamos lá. Importante aqui é saber que tem um nome específico para os judeus que se espalharam pelo mundo, e esse nome é diáspora, né? A fragmentação, judeus que foram para outras partes do mundo. E ele fala que parte desses judeus, ou alguns desses judeus, conseguiram prosperar em outras terras, principalmente na Europa, né? Na Europa Ocidental. Uma das coisas que vai levar ao antissemitismo e a perseguição ocorrida principalmente na Alemanha, né, no primeiro momento, contra o povo judeu, que era acusado por Hitler de explorar a população alemã, né, que eles não eram nativos. Eram algumas dessas pessoas que prosperaram quando foram expulsos e saíram da sua região e chegaram na Europa, tá? Alguns deles também sofreram perseguições. Então, alguns progrediram, outros foram alvos de grandes massacres. Inclusive aqui, ele fala de grandes massacres de judeus na Rússia, por exemplo, e depois do período mais recente, né, da Segunda Guerra Mundial, da perseguição dos alemães. Tá? Ó, alguns dos fatores que convenceram muitos judeus a trabalhar em prol de uma terra natal, de voltar para a terra prometida judia, separada lá no final do século XIX, é parte dessas perseguições e de como os semitas eram tratados na Europa, com discriminação. Tá?
Existe um movimento de volta dos judeus para a Terra Prometida, que é essa terra aqui da Palestina, formar Israel, fundar Israel, né? E esse movimento tem nome, movimento de retorno para a Terra Prometida. Esse movimento de retorno tem o nome de sionismo, né? O primeiro cara que vai liderar isso é o Theodor Herzl, né? E o sionismo é esse movimento de levar mais judeus para essa região, comprar terras no primeiro momento e forçar a fundação de um país para os judeus. Vamos formar um país para os judeus na Terra Prometida a Abraão. Tá? Ele vai procurar apoio, o Herzl aqui primeiro, que é o líder sionista, o primeiro, com os grandes poderes europeus em prol da sua causa e vai conseguir muito apoio. E esse apoio vai levar a alguns problemas também, mas ele vai conseguir apoio na Inglaterra, por exemplo, que era quem estava cuidando daquela área nesse momento. Tá? Quando a gente pensa nessa Inglaterra apoiando a causa sionista, eles já pensam em formar um país. E eles conseguem esse apoio já em 1917. Ó. Percebam que eu estou ali entre ou no conflito da Primeira Guerra Mundial. Quando o governo britânico decretou o estabelecimento de uma nação judia na Palestina. Os britânicos, que ficaram responsáveis depois do fim do Império Turco Otomano na região, prometeram a fundação de um país para os judeus na Palestina. Exatamente na Terra Santa, né? de onde eles tinham sido expulsos há tanto tempo atrás. Depois da Primeira Guerra Mundial, quando os ingleses ganharam um mandato para administrar a Palestina, eles que ficaram tomando conta de lá, né? Encontravam-se progressivamente pressionados a controlar forças que eles mesmos haviam colocado em movimento. E essas forças eram o seguinte: os britânicos ganharam um mandato para controlar isso daqui. No primeiro momento acharam bom, né? Eu vou controlar tudo isso. Só que eles fizeram parcerias com povos árabes e também fizeram parceria e prometeram para os líderes sionistas, né? Para os judeus. Então, duas forças contrárias foram apoiadas pelo mesmo império, que é o Império Britânico. E essas forças contrárias passam a se degladiar dentro desse território, passam a se enfrentar dentro da Palestina. E lá vai a Inglaterra ter que intervir nessa situação em que ela mesma prometeu autonomia para os dois grupos. Tá? Uma série de reivindicações políticas e medidas para limitar a imigração judaica à Palestina criaram conflitos entre as forças inglesas e os militantes sionistas, especialmente uma vez que os planos nazistas para os judeus europeus tornavam-se claros. Essa situação de fundar um país para os judeus, e que tinha sido combinado com eles, né, pelos sionistas, vai fazer com que as coisas se acelerem a partir do início da Segunda Guerra Mundial. Logo depois da guerra, a perseguição de Hitler aos judeus faz com que muitos imigrem para a Palestina, muitos fujam para a Palestina. Daqui a pouco eles vão fugir para todas as partes do mundo, né? Fugindo da Alemanha, da Polônia, da Holanda, por um exemplo. Mas muitos deles, seguindo esse movimento sionista que já existia, passaram a ir para esse local de mandato britânico e passam a entrar em conflito, inclusive, com o exército britânico que estava ali no controle, que tentava impedir que eles entrassem em grandes quantidades ali. Depois da Segunda Guerra, então findada a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, com muitas dificuldades econômicas e destruição do seu território, era incapaz de controlar a situação. Passou esse problema para a ONU, como nós já falamos, olhando os mapas, que votou a favor da criação de 2 estados nessa região da Palestina. Então, a proposta da resolução da ONU foi os dois o segundo mapa que nós vimos no conjunto de mapas ali em cima. Um país para os judeus, um país para os árabes, né? Nesse plano de divisão, 57% do território da Palestina ficaria para os judeus e o restante ficaria para os povos árabes. A revolta começa aqui, né? Primeiro, que as terras para os judeus, país novo que está sendo formado, já ficaria maior que a dos árabes. Quando olhava a população, essa discrepância era ainda maior, né? Os judeus antes tinham só 7% das terras e eram 35% das pessoas.
Agora, eles vão ter 57% das terras e menos da metade das pessoas. Por que o país deles ficou tão maior, né? Esse acordo foi rejeitado pelos palestinos, que não aceitavam, não queriam, de forma alguma, a criação de outro país ali, principalmente um país de judeus, né, de não muçulmanos. Porém, em maio de 1948, proclamou-se o nascimento de Israel. Israel faz a sua independência, né, forma o seu país nesse dia aqui, em maio, se não me engano, 14 de maio de 1948. Vai ser atacado por exércitos árabes, né? Vai conseguir vencer esses árabes nessa primeira guerra, que é a guerra de afirmação, de conseguir formar o país, né? Eles proclamaram a independência dia 14 e foram atacados já no dia 15 de maio aqui. E vão conseguir estender o seu controle para 77% da Palestina e vão mandar praticamente em tudo, né? Em 1967 tem outra guerra, que é a Guerra de 6 Dias, que é aquela que eu falei para vocês, que Israel antecipa que os países árabes estariam combinando de atacar Israel, ele ataca antes de ser atacado. E ele conquista todo o resto, né? Controla toda a área, 100% da área, fica sob o controle desses judeus aí. Atualmente, 250 mil judeus vivem em terras palestinas. É uma das coisas que ainda dá muita discussão. Depois de muito tempo, os palestinos aceitaram a formação de Israel e aceitaram ter um outro país. Porém, parte das terras que seria aquela proposta da ONU anterior está completamente ocupada e dominada por judeus, inclusive com judeus ocupando essas terras e produzindo essas terras, né? Então, eles teriam que sair para poder formar esse outro país que é a Palestina, tá? Centenas de milhares de palestinos que foram expulsos de suas casas ali no início da formação do país ou depois, em 1967, com a Guerra de 6 Dias, ainda vivem em campos de refugiados em países vizinhos na própria Palestina, tá? Espalhados por aquela região. Em 1993, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e Israel reconheceram-se mutuamente. No ano seguinte, 94, os palestinos conquistaram uma autogestão limitada a duas partes do território, tá? A Cisjordânia e a faixa de Gaza. E até hoje, agora, quem está com grandes dificuldades é o povo palestino. Tá? Então, depois da história contada aqui, essas são as duas partes que são controladas pelos povos palestinos, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia, né? Para poder formar o país, eles gostariam que fosse reconhecida de novo essa situação de 1947 da ONU. Então, partes do território aqui que está ocupado por israelenses deveria ser desocupado, devolver partes da faixa de Gaza e essa parte superior aqui também, para formar esse país aqui. Tá? Respondendo as perguntas. Escreva as transformações, então estamos olhando aqui as transformações, que podem ser observadas no território da Palestina e de Israel. Qual era a situação em 1946, 47, 48? 46, 47, 48. Eu vou falar que em 46, praticamente toda a Palestina estava sob o controle dos britânicos. A maior parte era ocupada pelo povo palestino e tinham só alguns assentamentos judaicos, ó. Quase nada. Em 47, tem uma proposta da ONU para poder dividir o território da Palestina em dois países, onde mais da metade do território ficaria para o Estado judaico e o outro formaria a Palestina, que já existia, né? Só perderia metade, mais da metade do seu território. E em 48 eu tenho, de fato, a formação de Israel e o Estado palestino fica ainda menor, né? A maior parte das terras são ocupadas, inclusive mais terras que a ONU propôs no seu acordo de 1947. Essa é a situação de 46, 47 e 48. 46. Eu tenho um pouquinho dos judeus israelenses no território da Palestina, a maior parte controlado pelos próprios palestinos, né? Em 47, eu tenho a proposta de partilha da ONU para virar dois países, um país para os israelenses e outro para os palestinos. Em 48, eu tenho a formação de Israel mesmo,
Declaração de Independência de Israel, e vai tomar parte dos territórios que seriam para os palestinos, que é maior que a proposta da ONU. E vão enfrentar uma guerra aí, já, logo de cara. Segunda pergunta. Qual era a situação em 1967? Quando eu volto no mapa lá de 1967, eu vejo que está acontecendo a Guerra dos 6 Dias, né? Então, em 1967, eu vou ter uma guerra e Israel vai ocupar todas as terras que estavam sob o controle dos palestinos. Então, em 1967, 100% das terras da Palestina vão ficar sob o controle de Israel. Fora isso, fora essas terras que faziam parte da Palestina, vão ficar sob o controle de Israel, Israel ainda vai conseguir anexar as colinas de Golã. As colinas de Golã é o sul da Síria, então vai pegar um pedaço da Síria. A península do Sinai, que é no Egito, então vai ocupar a península do Sinai. E também parte da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que é aqueles pedaços que estavam sob o controle dos palestinos. Então, fora controlar toda a Palestina, ainda depois dessa guerra aqui de 1967, vai ocupar o sul da Síria, lá Golã, colinas de Golã, e a península do Sinai, que é do Egito. Era do Egito, foi devolvido em 1999 só para o Egito. E questão 3. Qual é a situação atual? Israel continua ocupando a maior parte do território, controlando, na verdade, a maior parte do território. Só tem 2 faixas de terras que são administradas por palestinos, né? Inclusive por 2 grupos que eram grupos considerados terroristas e viraram grupos políticos, que é o Fatah e o Hamas, né? Tem um monte de assentamentos judaicos em terras palestinas nesse momento, e Israel, teoricamente, ainda controla praticamente tudo na região. Só 2 pedacinhos que não. Não controla, mas briga o tempo todo lá, nesses pedaços. Ó, aqui eu tenho uma pequena linha do tempo que mostra alguns fatos importantes, né, dessa relação entre palestinos e israelenses, desde a formação do Estado de Israel, na verdade, desde antes. Ó. Ele começa aqui em 1916 com um acordo, né, da partida do Oriente Médio entre a Grã-Bretanha e a França. A partir de 1916, França e Grã-Bretanha passam a ser as potências que interferem naquela região, que comandam aquela região. Tá? Em 1917, ó, tem essa declaração aqui, que é a Declaração Balfour, que fala sobre a criação de um Estado para os judeus na Palestina. É a primeira vez que eu tenho uma promessa de formar um Estado para os judeus. Então, em 1917, eu tenho isso daí. Em 47, eu tenho o plano da ONU para a partilha da Palestina. Né? 48, eu tenho a formação de Israel e já uma guerra, que é a guerra árabe-israelense, que os vizinhos tentam acabar com Israel assim que ele é fundado. Em 64, tem a criação do OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que agora quem não tem país, Israel passou a ter um país, conseguiu sobreviver àquela guerra ali e vencer, e agora quem não tem país são os palestinos. E o povo palestino vai se juntar, assim como os judeus se juntaram, para fundar um país para eles de novo. Né? Em 67, a Guerra dos 6 Dias, que foi citada aí no texto, onde Israel ataca os vizinhos antes de ser atacado. Então ele achou, tinha certeza, que aconteceria o mesmo que aconteceu aqui em 1948, que foi a tentativa de acabar com Israel, o ataque a Israel, e eles atacaram antes. Esses países vizinhos todos
inclusive anexando um monte de terras. Vão ter outros conflitos importantes, como aqui, ó, 1973 foi uma tentativa dos países vizinhos, de novo, de acabar com Israel. Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão, o feriado judaico mais importante, o dia mais importante da religião judaica. Foi feito um ataque dos vizinhos contra Israel. Israel sobrevive de novo a esse ataque, né? E a partir daí eu tenho algumas conferências para tentar a paz na região, tá? Geralmente intermediado por potências, como os Estados Unidos, ó. Sempre estavam no meio dessas conferências. E aqui eu tenho um acordo de paz já nos anos 90, tá? Ainda tenho alguns processos que vão ser assinados. Aqui, ó, em 87, eu tenho a primeira intifada, o início da intifada. O povo palestino revoltado com essa situação, que era disposta para eles e as dificuldades que eles passavam, e eles passam a atacar Israel com paus e pedras, cara. Paus e pedras. Inclusive, aqui eu tenho a imagem da segunda intifada, dessa revolta de novo popular, no ano 2000, né? E mostra a desproporção das forças desses ataques. Então, enquanto os palestinos se organizam aqui, ó, paus, pedras e pequenos foguetes, Israel, um país muito mais desenvolvido, usa equipamentos de guerra, como os tanques de guerra aqui, para poder controlar essas revoltas. Então, tem uma desproporção muito grande. Para poder conter os ataques que aconteciam contra Israel, que vinham principalmente da Cisjordânia, uma das coisas que foi feita, ó, é a construção de um muro. Então, desde 2002, começou a construção de um muro. Esse muro tem 8 metros de altura e separa a Cisjordânia de Israel. Então, foi feito para limitar o acesso, para cercar os palestinos, para que eles não consigam acessar Israel. Muita gente que ia trabalhar em Israel não conseguiu mais, tem poucas zonas de passagem e não consegue mais ir para lá. E tem toda uma discussão que vai ser feita a partir da construção desse muro aqui. Ou para que desse muro? Ou esse muro é bom, esse muro é ruim? Tem uma discussão do muro para ser feita agora, tá? Então, bora falar sobre esse muro aqui. Aqui, nós temos uma reportagem grande que vai, de fato, trazer esse muro. Eu tenho a filmagem disso daqui. Isso daqui é a descrição por escrito de uma série que foi feita pela Folha. E a Folha filmou essas regiões e fala sobre um monte de muros, né? Muros México, Estados Unidos, esse muro aqui, são vários muros que são abordados por eles. Só para ter noção, para a gente saber do que a gente está falando, de onde a gente está falando, esse daqui, que está pintado em amarelo, é a Cisjordânia, tá? Como eu adiantei para vocês, o grande problema aqui é que da Cisjordânia, grupos rebeldes, revoltosos, palestinos, atacavam cidades israelenses aqui. Esse era o grande problema, tá? Para poder conter esses ataques de bombas e foguetes nessa região e trazer mais segurança, a opção foi construir um muro. Então, ó, esse em vermelho é um muro, né? E esse muro cercaria toda a Cisjordânia e os palestinos não teriam mais acesso a Israel ou teriam mais dificuldades para poder, de alguma forma, atacar as cidades israelenses do outro lado do muro, tá? Essa é a origem desse muro aqui, proteger para defender. E tem toda uma discussão, porque ao fazer o muro, eu fechei lá na Palestina tantos revoltosos, teoricamente que a gente chama de terrorista, né, que propõem e promovem atos terroristas, quanto as pessoas normais, que não tinham problema nenhum. Muitas dessas pessoas trabalhavam em Israel e não vão conseguir mais trabalhar, vão ter grandes dificuldades para passar para o lado israelense para poder trabalhar no dia a dia, vai ter um controle muito maior aí, né, e um tratamento diferenciado. Outra reclamação é que o muro teria sido construído além do território palestino. Então, não fez no território israelense. Na hora de fazer o muro, eu vou lá e faço no terreno do vizinho, no terreno que a ONU teria proposto para o povo palestino. Então, eu faço, seria como nós aqui, fazer o muro da sua casa, ao invés de fazer no terreno da sua casa, você faz no terreno do vizinho. Tipo, pega 1 metro do terreno do vizinho e coloca um muro lá, né? Faz um muro na terra dos outros. Essa é uma outra discussão. Eles engoliram mais um pedaço
do território palestino ao fazer esse muro, né? E essa discussão toda está representada nesse documentário aqui, ó. Tem um texto grande que fala sobre ele aqui, ó, as linhas propostas. Eu vou passar só um trecho para que vocês consigam enxergar esse muro, o tamanho dele, né? E o que ele traz. Deixa eu só abrir aqui o videozinho. Agora deixa eu compartilhar com vocês. Bom, acho que já está aparecendo para vocês. قالوا في يعني عندك خيارين، اما بترحل من البيت وبنعمل جدار مكانه، يا بنعمل الجدار زي ما انتم شايفينه اليوم وبنخلي بيتك جوا الجدار. والحاله الثانيه بتقدرش عليها، انت بتقدرش تعيش فيها لانه راح تكون حياه صعبه بالنسبه لك ومش راح تقدر تكمل في الحياه. فانا اصريت اني اكون في بيتي بغض النظر عن اللي راح يصير في المستقبل، بغض النظر عن المتاعب، قديش حجمها وقديش مستواها وقديش مداها ما اهتميتش فيه، واصريت اني اقعد في بيتي بالدرجه الاولى بغض النظر عن اللي بده يواجهني. قعدت في البيت. It's a painful resolution, but it will change the course of the region. At a time when we're trying to make peace, Israel government continued with the wall. The only thing that stands between the suicide bombers and our families. This wall is nothing about security. This is land grab. For the annexation of the Palestinian territory or expansion of the settlement. Israel will have to keep security areas in order not only to defend itself, but to exist. Well, walls work. All you have to do is ask Israel. Esse é o muro, pessoal, que foi construído. Um muro de concreto de 8 metros de altura. قالوا هذا البيت بعد ما عملوا الجدار احنا بنفتح لك البوابه ربع ساعه في اليوم، اختار ربع ساعه وانت بدك انت في النهار ولا في الليل. ورفضنا هذا الكلام رفض قاطع. قلت لهم في هذه الحاله انتم بتحكموا علي بالاعدام والاعدام البطيء، وانا بدل الاعدام البطيء بقدرش اتحمل، لو بدي اعدام سريع بدي اروح هسه انتم بتحطوا الجدار وانا بخلع وطخوني وانتهى الموضوع. مش رايح يعني انتظر تعدموني انتم بالطريقه هذه. No caso dele, ele se recusou a sair, né? Ele é palestino, e ele se recusou a sair de onde ia ser feito o muro, né? E desde o primeiro momento, o exército israelense falou, olha, se você não vai sair, a gente vai fazer um muro no entorno da sua casa vai ficar dentro do muro, né? O muro vai ficar ali e você não vai conseguir entrar nem sair, vai ficar numa área de segurança. Escolha 15 minutos por dia, a gente vai abrir a portinha ali, você vai poder sair de dia, de noite, mas são 15 minutos só que nós vamos abrir. Tiveram muitas pressões, né? E ele ganhou uma cópia da chave do cadeado que fecha aqui, então ele pode entrar e sair na hora que quiser, mas ele fica aqui do lado do muro. The war in the West Bank is a very interesting one because it was not, at least not at the beginning, something which was supported by the right, opposed by the left, or vice versa. This was an idea of people from right and left and center. Já é perceptível a diferença que eu tenho entre as duas nações. Toda vez que a gente vê uma cidade palestina, vocês vão ver isso daqui. Essa situação de pobreza, essa decadência, os muros são pintados, tem recados aqui no muro colocados, enquanto do outro lado vocês vão ter cidades bem organizadinhas, que é o lado israelense, que tem mais renda e mais dinheiro. Who said actually in the midst of the second intifada, in order to lower significantly the number of attacks against Israel. Justificativa israelense para o muro.
reduzir a quantidade de ataques a Israel. Então a ideia do muro era ter essas guaritas todas aqui onde eles podiam controlar, um muro de 8 metros de altura, em que eles reduziriam a quantidade de ataques que eram feitos desse lado aqui, palestino, contra Israel. We should make it more difficult for Palestinians to enter Israel, and we should build the wall. Essas imagens é a primeira intifada, em que eles atacam paus e pedras do outro lado. People don't remember how traumatic the second Intifada was. The first Intifada was bad enough, but in the second Intifada we had 1,100 Essa outra dead. já é a segunda intifada, que é do ano 2000, que é a mais nova. 700 of them civilians. I know people who were killed. If you remember, there was a suicide, so-called suicide murder attack at the Sbarro pizzeria in Jerusalem. The father of the family who was killed there, I knew him. We trained in the military together. We did basic training together. Every time an American diplomat came here to try to negotiate again a ceasefire, a peace accord, I would lock my kids up at home. So it was not easy at all. That was built in 2003 in one day, but our home built since 1964, and we didn't know about it until the Israeli commanders came and told us that there will be a wall built around the house. They confiscate the lands of the Bethlehemites people, which it is behind the wall now. It's agricultural land, agricultured by olive trees. We speak about thousands of olive trees behind the wall, and they can't enter and go to see their gardens. We have peach, we have lemon, almond, and we have apple, apricot tree. We didn't go to any place on Sunday or just we go to our land. This is the thing that we find ourselves happy. O muro não tem mais acesso às terras dela, tá? Então, essa é uma condição e característica que foi colocada. A construção desse muro, existem as justificativas, né? No caso israelense era para defesa. Se serviu, serviu. E tem todo um questionamento. Fizeram já em terras palestinas, não poderiam ter feito isso. Tinha que ter feito em terras israelenses. Não levaram em consideração as pessoas que estavam ali, que não conseguem acessar seus campos agrícolas, por um exemplo. Então tem toda uma discussão, né? A justificativa é: o muro era necessário para conseguir a segurança da região, para diminuir os ataques terroristas. Serviu para isso? Serviu, né? E tem toda a discussão se foi feito do jeito certo, do jeito errado, se serve para isso, se deveria ser um muro que deveria controlar isso. Todo mundo pensa em um acordo de paz e acabar com esse problema, né? O muro, por si só, não resolve esse problema. E a discussão é essa. Está tudo colocado para vocês aí, essa reportagem inteira, até a página 62. Voltando para a apostila. Ó, essa moça que vocês estavam vendo lá agora reclamando, essa senhora, era Judá. É a primeira que é citada aqui, ó, no texto. Cadê? Ó? Judá, 64 anos, esqueceu muitas coisas e fala aí do jardim dela que ela não tem mais acesso, tá? Essa é toda a reportagem. Se vocês quiserem ver, no YouTube, se eu colocar um mundo de muros, vai aparecer. E para terminar esses conflitos, tem um bem recente, que é a Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe é de 2010, então é o último desses grandes movimentos que aconteceram na região, e esse foi bastante forte, com grandes consequências. A maior delas é a Guerra da Síria, né? Mas alguns ditadores que estavam há muito tempo no poder vão ser questionados e vão cair nesse momento aqui. Então, ó,
o que foi a Primavera Árabe? É uma onda de protestos no mundo árabe. Então, nós vamos estar falando aqui, ó. Começa aqui no norte da África, que são países árabes também, de povos árabes que ocuparam essa região africana. E alguns movimentos fortes também no Oriente Médio. Então, estamos falando de norte da África e Oriente Médio. A partir de 2010, então percebam que a data é bem recente mesmo, tá? Aqui, as principais reivindicações, né? Tá aqui, ó. Os fatores alterados nas sociedades contestando a vertente tradicional do arabismo, que era a forma religiosa de cuidar das coisas ali, em que alguns líderes simplesmente ficavam no poder por décadas e décadas e décadas e passavam para os seus filhos. O principal questionamento estava com os jovens. Então é um movimento, a Primavera Árabe, feita principalmente pela população mais jovem, tá? Esses jovens com espírito crítico, ideal de libertação, buscando maior liberdade, e essa liberdade cultural, liberdade econômica, querendo renovação desses territórios e dos costumes locais, tá? Os jovens passam a protestar contra como as coisas eram feitas nesses países. Assim, formam-se as bases de contestação em direção à democracia. O principal pedido era que esses países tivessem democracias, derrubar esses ditadores, baseando-se em liberdade, igualdade e laicidade, que é o diferente da Revolução Francesa. Laicidade é pedir que a religião não se sobrepunha à política, que seja separado, né, a parte religiosa e a parte política, que essa parte religiosa não faça parte das regras e normas do dia a dia, seja um Estado laico, que as pessoas possam praticar a religião da forma que eles quiserem. Que levaram às manifestações contrárias a esses regimes, tá? Aqui, no mapa, eu tenho os principais locais onde essa questão se tornou muito forte, né? Inclusive, vou ter morte de alguns desses ditadores ou queda de outros, ou situações de guerra civil. Começando aqui, ó. Tudo começa na Tunísia, aqui no norte da África, país pequenininho do norte da África, ó, é onde tudo começa. E esse cara aqui é o Ben Ali. Estava no poder já há 23 anos, quando começou as revoltas lá, substituindo o pai dele, que era ditador antes dele. Ó. É o início da Primavera Árabe. Começa em 2010, aqui na Tunísia. Tá? E os atos que vão dar origem às maiores situações de protesto é de um comerciante, de uma pessoa normal, que completamente insatisfeito e revoltado com o tratamento dado a ele pelo governo tunisiano, prendeu as mercadorias dele, e ele não conseguia falar com ninguém, não conseguia liberar. Ele fica tão revoltado que ele vai numa praça pública, né, e ateia fogo ao próprio corpo. E a partir desse momento que ele coloca fogo no próprio corpo, ele morre, né, muita gente vai para as ruas. E aí eu tenho uma convulsão social, eu tenho uma quantidade enorme de protestos, e esses protestos ficam maiores, até que o Ben Ali foge, tá? O que a população local reclamava, tá? Ó. Falta de liberdade política. Ele estava no poder há muito tempo e não repreendia qualquer um que falasse diferente. Crescimento do desemprego em 2010 e grandes desigualdades regionais. Lugares que recebiam incentivos e recursos e outros lugares não, tá? E aí o Ben Ali vai ser deposto, tá? Talvez a situação mais complexa... Não, deixa eu ir aqui primeiro, no Egito. O caso egípcio, esse cara aqui, que é o Hosni Mubarak, ele estava no poder já fazia 30 anos. Esse daqui rapidamente cai. Protesto rapidinho, depois de pouco tempo, esse daqui foge, né? E depois vai ser julgado, tudo, processo que vai se arrastar. Ele morreu, está com uns 2 anos. Ele já era velho quando em 2010 foi deposto. E ele morreu com 90 e poucos anos agora recentemente. Não chegou a ser preso, mas chegou a ser julgado, né? As reclamações são as mesmas. Falta de liberdade, a forma como são tratados, tá? Aqui embaixo, deixa eu descer para ver o da Líbia primeiro,
que tem o Muammar Gaddafi. Aí eu termino aqui a galera daqui do norte da África. Esse cara aqui era o ditador líbio, ditador da Líbia. Dá uma olhada na cara de ruim desse homem, né? Esse cara aqui chama Muammar Gaddafi. Ele já estava no poder há mais de 40 anos. Mais de 40 anos ele já estava no poder. E a população falou contra o ditador, que reagiu contra a população. E no caso da Líbia, a ONU mandou ajuda militar. Então a ONU foi lá, bombardeou o exército líbio, né? E inclusive a ONU vai permitir que a OTAN faça isso. E inclusive ele vai ser preso, e nessas situações de bombardeio, não sei o que, hoje todo mundo acha que foi uma execução, ele vai ser morto, né? Não vou passar para vocês, mas tem um videozinho no YouTube, eu baixei até o trechinho do videozinho, que mostra o momento que acharam ele escondido numa tubulação, né? E tiraram ele, tá todo lavado de sangue, e ele vai ser alvejado por um tiro. Alguém vai dar um tiro nele, ele vai morrer, tá? Nesse processo. Então o ditador vai morrer. Voltando lá. Talvez o maior desdobramento, que não se resolveu a questão e vai acabar virando uma guerra civil que até hoje deixa resultados sérios, é na Síria. Então um país pequeno aqui, ó, pertinho do Iraque, da Jordânia, da Palestina que a gente olhou, e do pequenininho Líbano, eu vou ter esse cara aqui, que é o Bashar Assad, ou Al-Assad. Ele estava no poder há 10 anos, mas ele já estava substituindo o pai dele, né? Então a família já estava no poder aqui na Síria há muito tempo. As manifestações vieram, ele colocou o exército na rua com violência para controlar a população formou um exército rebelde e começou a guerra da Síria. Então a guerra da Síria, que vai se intensificar nos anos seguintes, 12, 13, 14, 15, que vai gerar um monte de gente tentando entrar na Europa, como nós já vimos, dessa população síria, tá? Hoje o país está praticamente destruído. Ainda tive manifestações no Iêmen, como o Abdul Saleh aqui, 30 anos ele vai cair, né, o presidente do Iêmen, e também tive manifestações no Bahrein, que não vai derrubar o sheik aqui, mas vai, de alguma forma, assolar essa condição. Aqui eu tenho um outro mapa que tenta representar esses países que estavam no meio dessas agitações todas, né, do mundo árabe. O que é importante vocês olharem é como eles ficam no poder na maior parte dos países por muito tempo, né? Ó, se vocês olharem da Líbia, que nós falamos do Gaddafi, ele estava, deixa eu pegar uma setinha aqui, ó, que é o que morreu, o Gaddafi, aqui na Líbia. Ele estava no poder desde 1969, até quando ele morreu em 2011, né? Então, por muito tempo no poder. O Ben Ali, que é o outro que caiu aqui também, na Tunísia, ó, ele estava desde 87, até quando ele foi deposto em 2011, passou aqui o Essebsi a controlar aqui desde 2014, está até agora, não saiu também, né? Duas coisas perceptíveis quando eu tenho essa situação de mudanças, pode mudar para melhor ou para pior. O caso aqui, ó, da Líbia, existe um problema seríssimo, ó. Eles eram 64 no ranking do IDH, depois que caiu o Gaddafi, por mais que era um ditador, não sei o quê, existe uma desorganização total e absoluta no país e a qualidade de vida piora muito na Líbia. Então tirou o ditador e, além de melhorar, ainda piorou, se era possível piorar, piorou ainda mais, tá? Tem outros, ó, 10 anos no poder, desde 99, aqui o cara do Sudão, desde 89, né, desde 2009, desde 99. Então, muitos governos aqui, eles ficam por muito tempo. Esse cara aqui, ó, do Oman, o Caboclo, desde 1970. Então, eles ficam por muito tempo, ó, de 95 a 2013. Só vai trocar depois em 2013. E muitas vezes passa de um irmão para outro, ó. Al-Zani. Sai de um, vai para outro. Ou de pai para filho. É o que vai acontecendo. Desde 99.
Então é uma tônica nessa região, esses governos que ficam por muito tempo, muitas vezes com ditadores, tá? Então essa é a Primavera Árabe, que a gente acabou de ver. Fechado? Ó, o que vem na seguida nós vamos fazer. Nós estamos acabando aqui. Primavera Árabe aqui vocês vão fazer se vocês quiserem, a tarefa 24. Não vai precisar me mandar para eu considerar como pontinho a mais. Pontinho a mais, 21, 22 e 23. Tá? Essas três serão as que eu vou olhar. Aqui falava um pouco mais de muros. Se estivéssemos na sala, a gente ia fazer uma discussão e vocês fariam pesquisas sobre alguns desses muros, muros na história, e produziríamos alguma coisa para expor na escola. E aí a apostila acaba aqui na página 65. Dúvidas? Findou. Essa aqui acabou. Já era. Falta só do quarto bimestre agora. Essa já era. Se vocês não tiverem dúvida, bom dia para vocês. Senhor, você vai fazer chamada? Eu pego por aqui, ó, pela participação de vocês. Ah, Fica tudo registradinho aqui. É fácil, tá? Da página 65, Isabela, faz se quiser, tá? Não é necessário fazer, não. Só a tarefa 21, 22, 23 só, tá? O resto é só se você quiser fazer. Do contrário, não precisa. Bora. Tchau, tchau.